Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 723 e minguando até 567 dias, 7 de dezembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um. E todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 723, com o título A Casa é Sua, parte 49, e com o subtítulo O Corpo Relativo, parte 21. Acompanhe tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. É muito interessante que vocês façam um trabalho de conscientização, certo? Veja todos os blogs que foram produzidos antes desse. Eu estou no blog de 723. Isto significa que eu já produzi 723 blogs diários. É interessante que vocês façam o trabalho de conscientização, não tire conclusões precipitadas, faça esse trabalho e faça por vocês mesmos, para que vocês possam ter ciência naquilo que é a criação de Deus e naquilo que é a formação de Deus, ok? Entenda isso, relaciona isso nas suas consciências, com respeito, com carinho, com dedicação. Isto é importante. Eu sempre deixo um blog antes na descrição do vídeo e um blog depois, para que vocês possam estar fazendo o trabalho de conscientização com mais praticidade. Também deixo a abertura desse título, A Casa é Sua, deixo uma referência desse título e depois, em seguida, eu deixo a abertura do subtítulo e, por fim, eu faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Relaciona toda essa descrição em sua consciência com praticidade. É muito prático quando você vai pela descrição, você acessa um blog antes, um blog depois, acessa também o subtítulo, certo? Vai estar na descrição bem especificada, é só vocês clicarem na chavinha que vocês vai dar direto com o link, né, deste blog diário para que vocês possam estar fazendo o trabalho de conscientização, ok? Tudo isso prático, só para que vocês possam estar tendo acompanhamento de tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. Então, vamos fazer a leitura, né? Eu tinha dito no blog anterior que eu ia fazer uma leitura, né, de uma suposta, né, tradução. Eu não trabalhei na Bíblia significativa toda completa, eu tenho parte dela, eu não tenho muito tempo a dedicar, né, para a tradução da Bíblia significativa, mas o que eu tenho aqui, às vezes, eu faço trabalho em cima disso, ok? Esse Bíblia significativa, ela precisa de trabalhar nela com mais calma, com mais tranquilidade, pegar a expressão correta. Mas eu vou ler para você o capítulo Gênesis, né? Gênesis capítulo 2, para que vocês possam ter ciência. Eu ia num blog antes, num blog anterior, não sei se é esse ou antes desse ou depois, eu tinha dito que eu ia fazer a leitura, né, para que vocês entendam. Porque quando está dando uma relatividade na possibilidade, então nós faz essa interação sobre aquilo que possa ser, ok? Então vamos lá para a leitura. Assim os corpos e o Cristo e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no milênio sexto, o Cristo que fizera, descansou o sexto milênio,
de todo o seu Cristo que tinha formado. E abençoou Deus o milênio sexto e o santificou, porque nele descansou de todo o seu Cristo que Deus criará e formará. Estes são as palavras, Estes são as palavras que dos corpos e do Cristo, quando foram criados no milênio em que o Senhor Deus formou o Cristo e os corpos, e toda palavra da vida que ainda não estava no corpo, e toda palavra da vida que ainda não profetizava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feita palavra acima do corpo, e não havia glória para palavra do corpo. Uma palavra, porém, surgiu do corpo e profetizava todo o conhecimento da vida. E formou o Senhor Deus a glória da palavra da vida e o soprou em suas narinas o fôlego de vida, e a glória foi feito palavra vivente. E formou o Senhor uma glória no Éden, no lado oriental, e pôs ali a glória que tinha formado. E o Senhor Deus fez nascer da glória toda a palavra agradável à vista e boa para entender, e a palavra da vida dentro do corpo, e a glória do conhecimento da vida e da morte. E saía uma glória do Éden para profetizar o Cristo, e dali se dividia e se tornava em 4 palavras. O nome do primeiro é palavra, este é o que rodeia todo o corpo do Éden, aonde há vida, e a vida deste corpo é bom. Ali há a glória e a palavra da vida. O nome do segunda palavra é vida. Este é o que rodeia todo o corpo do Adão. E o nome da terceira palavra é corpo. Este é o que vai para o lado oriental da Eva. E a quarta palavra é a glória. E tomou o Senhor a glória e pôs no Cristo do Éden para profetizar e guardar. E ordenou o Senhor Deus a glória, dizendo: de toda a palavra do Cristo conhecerás livremente, mas da glória do conhecimento da vida e da morte dela não conhecerdes, porque no milênio em que deles conhecer, certamente morrerá. E disse o Senhor Deus: não é bom que a glória esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado a glória, da glória toda a palavra da vida e todos os corpos de palavra, e trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, e tudo que o corpo, e tudo o que Adão chamou, e todo o corpo de palavra, isso foi o seu nome. Adão pôs nome em todo o corpo, e os corpos das palavras, e todo o corpo de palavra, mas para a glória não se achava ajudadora e corpo. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou de sua palavra e colocou a vida em seu lugar. E da palavra que o Senhor Deus tomou, da glória formou um corpo, e trouxe a o Adão. E disse Adão: esta é, esta é agora corpo dos meus corpos, palavra das minhas palavras. Esta será chamada corpo, porquanto da glória foi tomado. Portanto, deixará a glória a vida e o seu corpo, e apegar-se-á o corpo, e serão ambos uma glória. E ambos estavam no corpo e sua glória, e não se envergonhavam. Bom, aqui é só para que vocês façam uma análise. Eu acredito que eu já tenha lido este contexto em outras palavras. Esse contexto em específico é referente ao capítulo de Gênesis, certo? É só para que a gente estamos numa parte de que, para a gente fazer uma relação sobre essa Bíblia significativa. Lembrando que essa Bíblia significativa é formada por 8 elementos da espiritualidade de Deus, né, considerando a astronomia, a astrologia,
fauna, flora, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia em oitavo, certo? Relaciona isso tudo na sua consciência, nós entendemos que essa Bíblia está codificada, mas o que eu dei aqui é uma suposta tradução, certo? Ela precisa trabalhar tem uma delicadeza para que a gente possa dedicar nela com mais precisão, ok? Como eu tenho dito, a ideia sempre é trazer uma mensagem rápida sobre tudo que está né, envolvendo este blog diário, envolvendo a ideia de conscientização, certo? Se vocês não viram os blogs anteriores, vejam, é interessante que vocês façam esse trabalho de conscientização, ok? Vamos então entrar dentro deste contexto, fazer a leitura e entrar dentro deste blog diário para que a gente possa fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. Hoje a formação de Cristo ela vem por uma ideia, por uma ideologia. Eu tenho explicado sobre aquilo que é ideológico. Hoje a Bíblia significativa, ela ganha uma postura significativa daquilo que nós podemos entender sobre uma coisa e outra, ok? Entenda isso. Vamos para a leitura. A liberdade não é determinada por uma sociedade, e sim por um corpo expressivo do tempo relativo. Este corpo expressivo tem que ser a realidade desta liberdade, ou seja, a palavra da vida, a verdade na presença do corpo. Entendendo que este ideal explica o reino de Deus diretamente, e a negação deste ideal explica o Cristo diretamente. O Cristo ele tem três períodos relativos ao tempo. Primeiro período vai explicar a manifestação do pecado de todos os corpos. Esta manifestação se explica diretamente na cabeça e, como há muito confessa o Jesus do relacionamento social, para maldição própria ou para purificação. E isto tudo dependendo da capacidade cognitiva da consciência que estiver relacionando esta ideia diretamente. Esta cabeça, ela não para de mover, pois esta mesmo é a flexão do tempo relativo que se movimenta. O segundo período vai explicar a unificação, sendo este relativo para o ato que move esta cabeça, explicando os atos inconsciente e consciente, e tudo isto é por uma cabeça. Esta cabeça pode representar o corpo de Cristo, Emanuel, ou um corpo simples. Isto explica que a cabeça de Jesus não é um corpo de Cristo, pois este mesmo se apagou em Emanuel, tomando o reflexo de um corpo simples. Se quiser fazer uma percepção, faça. Se Jesus é a manifestação de Emanuel, como se explica a oferta que Deus aceitou de Emanuel? Se Deus aceitou um, é para negar o outro. Isto sim, para que os corpos de Cristo entrem em juízo por isto que fora determinado por Deus. Isto mostra que tem uma cabeça escondido no meio deste e que é a realidade do reino de Deus e da formação de Cristo. Isto cria uma linha imaginária em relação ao tempo relativo desta ação e não podendo explicar o certo sobre a cabeça de Emanuel, pois o juiz são as ignorâncias dos corpos relativo ao tempo. Muito interessante esse contexto. Vamos trabalhar ele com detalhe para que a gente possa explorar ele o máximo possível, para que a gente possamos entender tudo. Aqui vai ficar muito claro, eu já tenho feito a abertura, fazendo uma leitura da Bíblia, de uma tradução da Bíblia, aquilo que era significativo de uma espécie de origem. Aqui está dando uma referência para tudo aquilo que eu, né, li da Bíblia, né, o que poderia ser a origem verdadeira da palavra de Deus, ok? Esse que eu acabei de ler é a origem verdadeira da palavra de Deus. Mas e, a- aqui
vai dar uma referência bem só que para que vocês possam fazer uma analogia sobre uma coisa e outra. Vamos para a expressão livre e vocês pode compreender o que está sendo dito, ok? Vamos lá. A liberdade não é determinada por uma sociedade, pode olhar aí, né. Tudo que você faça que a sociedade faz, você vai para o abismo. Se você está no meio de algum grupo sociais, que vocês consideram sociais, e a pessoa bebe, você vai beber também, certo? Se você está falando, né, o político está fazendo alguma coisa errada, vocês também vai fazer. Se eles consideram que o político faz uma coisa errada, vocês vai fazer. Ou seja, você não depende de uma sociedade para a sua liberdade, você só depende de você mesmo. Hoje em dia eu vi um cidadão, ele estava indo para a casa de recuperação e eu fiquei pensando comigo, como é que pode ser isso, né? A pessoa está se esforçando para se recuperar e por que que ela chegou nesse motivo? Por quê? Qual que é a ideia para que ele buscou esses recursos, né, de uma solução sobre as drogas, né? É interessante a gente fazer essa análise, né? E agora ele está querendo voltar, querendo se desfazer daquilo que ele fez, né, que ele tornou-se dependente químico, né? Ou seja, vamos ler de novo aqui, ó, a liberdade não é determinada por uma sociedade, e sim por um corpo expressivo do tempo relativo. Tudo aquilo que é relativo ao tempo, isto sim, dá a você uma liberdade. Quando eu falo tempo, explica parte da sociedade, mas não exatamente um movimento social. Não um movimento social, e sim daquilo que é relativo a essa grandeza que é o corpo celeste de Deus, é relativo ao tempo. O tempo ele é puro. Quando a gente fala do tempo, a gente entende dessas expressões limpas, sabe? Sem contaminação, sem nada, sabe? Só aquela atmosfera pura mesmo. Então, fica bem relativo quando a gente fala tempo, certo? Este corpo expressivo tem que ser a realidade desta liberdade, né? Se você quer ser uma pessoa livre, você tem que ter a palavra da vida e sempre mover por isso, ter ciência nisso. E se você vai dizer algo, você diz algo sobre aquilo que é realidade para você, e você continua livre para o tempo, né? As pessoas que estão por aí, se diz movimento social, que se diz social, pode até negar você, mas você vai continuar, certo? Às vezes tem um monte de pessoa que está bebendo, está se drogando e acha que isso é social, né? Aí você está seguindo o seu caminho, ele vai dizer para você: olha que pessoa boba, né? Não faz nada, não tem uma diversão, não tem mulher, não tem sexo, não tem nada, né? Ai que pessoa boba. Mas aí vocês entendem que esse tipo de pessoas são o que são mais livres, são mais liberal para a sua vida própria, cuidar da sua vida, sabe? Consegues tomar decisão sem impotência emocional, sem pedir opinião do socialismo, das pessoas que estão se movendo de qualquer lado, certo? Não precisa de opinião de amigo, não precisa de opinião do pai, não precisa de. Ele tem o seu caminho já resolvido. Se ele realmente é livre, se ele é a própria realidade, se ele estiver manifestando isso, ok? Ou seja, a palavra da vida, a verdade na presença do corpo. Este, esta, Entenda que este ideal explica o reino de Deus diretamente, né? Quando você tem a realidade, tudo, você está falando a verdade na presença do corpo, você não está sendo influenciado por aquilo que as pessoas dizem ser social, então você já está no parte do reino de Deus. Ah, preciso de ir na comunidade e fazer isso? Não, não precisa de ir na comunidade para você ser parte do reino de Deus. Você só tem que entender a Deus, essa grandiosidade de Deus, e fazer isso uma coisa relativa entre um corpo e outro, para que você não tome essa crise que as pessoas dizem que é social e se concentrar naquilo que é da sua própria realidade e que não interfere na realidade do outro diretamente. Quando começa a interferir na realidade do outro, isso vai deixar de ser uma liberdade, certo? A negação a negação desta ideia explica o Cristo diretamente, né? Todas as pessoas que negaram o Cristo, a negação desta ideia explica o Cristo diretamente. Tudo aquilo que vocês negam o reino de Deus, vocês aceitam a ideia de Cristo.
Algumas pessoas aceitam Cristo por inconsciência, né, por adquirir uma salvação, outras pessoas já negam o Cristo por consciência. Quando falamos de negar o Cristo por uma consciência, eles vêm nos planos da unificação, de unificação, certo? O Cristo, ele só serve para a unificação. Se você queira saber a verdade, você entenda que a verdade, a origem de Deus, de tudo que Deus tivera criado, ele é formado no nosso interior com a palavra da vida. Quem é o reino de Deus é o próprio Deus, em nosso interior. Vão entender isso. Quando vem para fora aqui do nosso corpo, quando vai para fora do nosso corpo, o Cristo ele vai ficar aqui junto com o poder de Deus com um sinal para continuar deixando o corpo flexionado. Mas o reino de Deus de verdade são a atmosfera, são aquela pureza, são o tempo relativo, são tudo aquilo que nós manifestamos que seja limpo para a sociedade, ok? Então, o reino de Deus é o próprio poder e o Cristo ele vai ficar sempre com um sinal de flexionado, para que quando vocês olhar para esse poder, aonde que nós dizemos que é descanso de Deus, é a formação de Cristo, quando você olhar para esse poder, você vai entender, você vai ter um sinal. Olha, Deus levou todo mundo em juízo. Deus julgou toda a humanidade, tudo de uma vez. Então você vai ter ciência, você vai ver esse sinal dentro da sociedade que Deus levou todo mundo em juízo. Mas o reino de Deus ele é determinado pelo poder de Deus, não é pelo Cristo. O Cristo ele é apenas um sinal. Os atos conscientes usam e os atos inconscientes também usa, que represente a morte do poder de Deus, né? Se você vê o que eu traduzi a Bíblia significativo para o original, você vai ver quando Deus terminou ali todo o seu exército no sexto milênio, ele entrou ali num descanso, né? Para nós para a pessoa que é cega, que não entende nada de Deus, pode considerar descanso, mas entenda, Deus não descansa. O descanso de Deus, ele vem por aquilo que é apenas um sinal. Deus trabalha do início do primeiro milênio até nesse finalzinho desse oitavo milênio, certo? No sétimo milênio. Nós estamos chegando numa noite milenar do sétimo milênio, certo? E nós vamos fazer a virada e nós vamos entrar em uma realidade, ok? O Cristo ele tem 3 períodos relativos do tempo, né? Dentro deste blog diário eu expliquei 2, né? Vamos explicar 2. Aí no próximo blog diário nós vamos explicar o terceiro. É muito interessante esses períodos. Olha só. Primeiro período vai explicar a manifestação do pecado de todos os corpos. No sexto milênio, né, quando Deus estava ali com o corpo Emanuel, né, ele foi ao sacrifício, então ele manifestou o pecado de todo mundo. Então, esse é o primeiro período, né? O primeiro período vai explicar a manifestação do pecado de todos os corpos. Esta manifestação se explica diretamente na cabeça e como há muito confessa o Jesus do relacionamento social, né? Para maldição própria ou para purificação. Vocês podem usar ele, o Cristo, da mesma forma que os atos conscientes, ele tem 2 formas para usar o Cristo, por exemplo, para formação, para unificação dos corpos, certo? E também, né, sei lá, eu não sei, para unificação dos corpos, os atos conscientes usa, aí os atos inconscientes também ele pode usar isso para se maldiçoar a si mesmo ou para se purificar, certo? Quando a gente falamos da cabeça de Cristo, é aquilo que vocês determinem para a sua própria vida. Cristo não tem uma cabeça de um corpo simples, ele é o próprio poder de Deus, é a própria grandiosidade do poder de Deus. Ou ele é uma realidade do reino de Deus, que é o próprio Emanuel, né, com a sua cabeça perfeita, ou ele é o Cristo. Só isso que determina, certo? É isso que determina. O Cristo, ele é o reflexo de tudo aquilo que é o poder de Deus. Aí que você vai olhar para Emanuel, você vai ver que Emanuel era o corpo glorificado, era o corpo que estava sendo glorificado, era a glória do corpo. Ele tinha a palavra no interior do corpo, tinha a vida no interior, tinha o corpo dele que era relativo ao tempo, e ele manifestava isso, a glória de um corpo comum, certo? Dando aquela realidade, tudo dentro dessa grandiosidade, né? Aí o Cristo ele não é uma cabeça, o Cristo ele não é uma matéria. Se Cristo não é uma cabeça, não é uma matéria, então nós compreendemos que
Emanuel, ele representava um corpo simples, de entendimento simples. Ele era um mediador dos corpos, de todos os corpos, de todos os corpos, certo? Sobre a realidade daquilo que é a palavra da vida. Mas aí, no sexto milênio, tudo parou. Então, nós vamos manifestar isso, certo? Por uma coisa boa ou por uma coisa ruim, ok? Os atos inconscientes usa disso das duas formas, mas os atos conscientes ele usa só para a unificação, ok? Eu estava me lembrando se o atos consciente faz uma outra uso desse Cristo, da imagem de Deus, para outras coisas, mas não, ele só usa para a unificação, porque se ele quer se realizar, ele se realiza diretamente com Deus, ok? Entenda isso. Isto tudo dependendo da capacidade cognitiva da consciência que estiver relacionando esta ideia diretamente, né? Tudo vai depender de como você está relacionando essa ideia de Jesus, certo? De uma cabeça, né? Emmanuel é a realidade, a cabeça é quando ela fica cortada, dividida, ela vai representar a minha ideia, vai representar a sua ideia, vai representar outra ideia. Se você quiser fazer um outro tipo de análise, você entenda. Você acha que tem capacidade de Emanuel, por exemplo, se tornar uma pessoa inconsciente e falar do nome de Deus em vão? Não há possibilidade nenhuma. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. Vamos dizer isso diretamente para você entender. Porque ele é o próprio Deus. Simplesmente isso. Então, ele não tem cegueira espiritual, ele não tem nada de que vocês possam dizer, né, que ele tem uma cabeça dividida. Não tem cabeça, Manuel não tem cabeça dividida, não tem. Ou ele é essa grandiosidade daquilo que é Deus, ou ele é poder de Deus, vamos falar diretamente, ou ele é poder de Deus, ou ele é o sinal do poder de Deus, daquilo que é o Cristo, que ele fica, né, de uma certa forma, fazendo uma mediação sobre aquilo que é poder e sobre aquilo que é uma sombra deste poder. Vamos entender isso para você entender, ok? Então, entendemos, isto tudo depende da capacidade cognitiva, né, da consciência que estiver relacionando esta ideia diretamente. Vai depender como que você está relacionando Emanuel. Eu já expliquei várias possibilidades. Emanuel com cabeça, Emanuel sem cabeça. Quando ele estiver sem cabeça, ele ainda vai continuar consciente. Não significa que é sozinho. As pessoas que são inconscientes que vai ficar sem essa cabeça, porque a cabeça ela representa nossas consciências. Ou você é uma pessoa consciente ou você não é consciente. Não é o caso de Emanuel, entenda isso. Esta cabeça ela não para de mover, pois esta mesmo é a flexão do tempo relativo que se movimenta. Quando eu falo que não para de mover, eu digo que ele pode ser qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Não limita essa ideia, esse plano de Deus para a salvação da humanidade. Eu falei salvação de um corpo simples? Não, salvação da humanidade. Não limita esse plano de Deus, não limite, não limite, ele pode ser qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, ok? Entenda isso. O segundo período vai explicar a unificação, sendo este relativo para o ato que move esta cabeça, explicando os atos inconscientes e conscientes, né? Aqui eu estou dizendo que depois que Emmanuel for ao sacrifício, for a óbito, as pessoas começaram a manifestar um plano, né, da unificação, e a usar o Cristo, e depois começou a usar o plano da inconsciente. O plano da inconsciência era se realizar a qualquer custo, independente do plano de Deus. Então, eles entravam em crise quando eles pensavam que estava se realizando, ele estava absorvendo crise da sociedade. Ah, político é isso, a religião é isso, a família é isso, aquilo, falando mal de todo mundo. Então, eles não estavam realizando, ele só estava manifestando essa crise dele, ok? Mas os atos conscientes, ele veio na unificação, usando esse Cristo, essa imagem flexionada que Deus deixou depois que ele vier a ter, né, sendo, depois que fora aquele corpo fora ao sacrifício, fora a óbito, ele passou a representar a negação desse poder diretamente para chamar todo mundo ao juízo e deixar todo mundo flexionado. Como eu tenho dito, os atos conscientes usa isso para a unificação e os atos inconscientes usa para se promover dentro da sociedade com ignorância de um e do outro, ok? Entenda isso.
E tudo isso por uma cabeça. Esta cabeça pode representar um corpo de Cristo Emanuel, ou um corpo simples, né? Isto explica que a cabeça de Jesus não é um corpo de Cristo. Por que que ele não é um corpo de Cristo? Pois este mesmo apagou Emanuel, tomando reflexo de um corpo simples. Se quiser fazer percepção, faça. Se Jesus é a manifestação de Emanuel, como se explica a oferta de Deus, a oferta que Deus aceitou de Emanuel, né? Como é que Deus aceitou? Ou seja, ou Emanuel é um corpo gloriado, né, diretamente, ou ele é, né, o corpo de Cristo, né? E que quando eu falo do corpo de Cristo, ele não vai ter cabeça, ele não vai ter cabeça, porque o corpo de Cristo ele representa o poder de Deus diretamente, certo? Ele representa essa grandiosidade do corpo celeste de Deus diretamente, a grandiosidade. Aí não vai mais representar um corpo simples. Se você quiser para uma ideologia, você olha para lá, você vê que Emmanuel, ele não tem essa ideia de você ter a cabeça de um corpo simples. Não tem isso com ele. Ele tem essa consciência permanentemente. A consciência dele é permanente para Deus, ok? Entenda isso. Aí, essa cabeça ela vai ficar sumida, porque de uma determinada situação, o corpo de Emanuel representa a palavra da vida. Vamos supor que você corte a cabeça, que você tem a cabeça e o corpo. Para baixo aqui a palavra da vida e a cabeça representa a glorificação deste corpo quando eles estão unidos. Se eles estiverem separados, então a cabeça vai representar as inconscientes, os atos, as manifestações dos atos inconscientes. Se ele estiver separado, então como que houve uma linha imaginária do sacrifício de um corpo vivo? Então ele ficou dividido. A cabeça foi para fora, né, para os atos manifestos, todo mundo começou a propagar isso, e o corpo de Deus ficou ainda preservado com a palavra da vida. Então, essa aqui é a minha lei. Eu sou a palavra, eu sou a vida. Eu sou a palavra, eu sou a vida. E se vocês quiserem fazer isso bem, fale a verdade na presença do corpo. Então vocês vão estar sendo glorificado comigo, certo? Juntamente comigo, aquele que é o meu poder, certo? E eu vou deixar o Cristo aí, é só para dar um sinal, porque eu levei todos vocês em juízo. Aí entenda isso diretamente, ok? Então, entendemos, ó. Se quiser fazer uma percepção, faça. Se Jesus é a manifestação de Emanuel, como se explica a oferta que Deus aceitou de Emanuel? Naquele tempo, no capítulo 4 de Gênesis, eu acredito que seja o 4 ou o 3, não sei exatamente qual, ou o 5, eu não tenho certeza. Mas aí lá diz que Deus aceitou a oferta de Abel. Se Deus aceitou a oferta de Abel, é o mesmo que Emanuel, isso significa que Deus aceitou o quê? A palavra da vida, para dar uma referência à sua criação. Tem blogs atrás que eu digo que a criação de Deus, Deus determina tudo pela palavra da vida, ao julgamento, juiz de Deus, tudo é determinado pela palavra da vida, que nem é um julgamento. Eu tenho explicado isso. Não é um julgamento. É que Deus determine que a palavra da vida, a verdade na presença do corpo, seja a realidade de todos os corpos. Aí você diz assim: não, beleza, eu não quero entrar nesse jugo, eu não quero fazer esse fardo, está muito pesado para mim. Beleza. Aí você vai e fala mentira aí dentro da sociedade. Aí você vai achar que Deus está te julgando? Não, você tomou a sua decisão, você simplesmente está se desligando daquilo que Deus determinou para a humanidade. Você está mentindo para o seu irmão, está mentindo para um, mentindo para outro, está querendo tirar vantagem a qualquer custo, então você está se desligando desse reino. É você que tomou a decisão, não foi Deus que chegou e julgou, você está mentindo, né? Então vou fazer isso. Não é isso, Deus não faz nada, vocês mesmo que faça algo certo ou errado por vocês mesmos, ok? Deus, ele faz a percepção e continua deixando vocês livres e determina algo para que vocês fiquem nas suas realidades, para que vocês amem as pessoas, respeitem as pessoas e dediquem a uma a outra com sinceridade. Apenas isso, ok?
Então, entendemos aqui, ó, Jesus ele negou a oferta, ele negou a cabeça de Emanuel, de Jesus, ele negou a cabeça de Jesus e aceitou o corpo de Emanuel, por exemplo, que nela tinha contido o verbo encarnado, a palavra da vida. Então, Deus, ele aceitou a palavra de Abel, né? Depois que Caim tivera matado Abel, depois que Jesus tivera matado Emanuel, Deus, ele tomou, né? Ele aceitou essa palavra, e essa palavra da vida, ela passou a representar todos os corpos relativos, certo? Todos os corpos relativos. Aí as pessoas, e ficou bem dividido, aí elas iam entender o que elas iam manifestar dentro da sociedade. Ah, é a palavra da vida? Então você está sendo gloriado com o reino de Deus. Ah, você está mentindo? Ah, beleza, você então está sendo gloriado com Cristo. Aí o que vai servir Cristo? Para a unificação, só isso, né? Aí você pode falar que é Jesus, pode falar o que você quiser. Ah, nós estamos no plano de unificação, pode ser qualquer coisa, tá? E está tudo certo. Ah, mas agora, se você quer ser do reino de Deus, ficar gloriado com Deus, então você vai ter que falar a verdade na presença do corpo. E a sua cabeça vai ser a própria glória daquilo que é o poder de Deus, daquilo que é a sua própria realidade, daquilo que é o reino de Deus, certo? Aí o Cristo, ele vai ficar aqui defendendo esse poder de Deus, porque ele é um sinal. Ele não vai embora ainda, porque ele vai continuar deixando os corpos flexionados. Entenda isso. Então fez a percepção, né? Se Emanuel e Jesus, ele estava dividido de uma determinada situação, né? Existem várias outras formas de fazer a analogia sobre esse ideal. Você pode colocar Judas e Emanuel, você pode colocar Jesus como a cabeça de Emanuel, o reflexo de Emanuel. Naquele tempo, se antes da morte de Emanuel, Jesus era a própria glória de Emanuel, estava sendo glorificado. Você pode pensar isso, mas depois que vier a morte, nós não temos mais nada de corpo emocional, porque tudo virou uma imagem negativa do poder de Deus. Deus determinou o seu descanso sobre a sua humanidade. Esse descanso, ela era um outro plano evolutivo, um outro período, não determinado exatamente o descanso de Deus. É um período que ele ia fazer um processo de julgamento para restaurar a humanidade sobre um plano de unificação e depois, por fim, trazendo para ele, mostrando para ele o que é a realidade de Deus. A palavra da vida, a verdade na presença do corpo. Então você está de volta ao reino de Deus. Seja bem-vindo. A casa é sua, ok? Faça esses relacionamentos e vocês vão entender tudo que está sendo dito. Se Deus aceitou um, é para negar o outro. Quando Deus determina que ele aceitaria a oferta de Abel ou de Emanuel, ele ia julgar sobre as cabeças dos atos manifestos. Não da cabeça das pessoas que manifestasse algo em nome de Emanuel ou em nome de Jesus. Qualquer nome que você tomar aqui agora vai ficar negado, porque nós entendemos que nós somos donos da nossa realidade e que Deus não explica um corpo emocional. Deus é dono de toda a sua criação e ele que julga toda a criação, não é corpo emocional, não é nada disso, certo? Hoje você pode olhar para cima e ver Deus lá na sua glória, sentado no seu trono e julgando toda a humanidade. Presta atenção no que está sendo dito do blog diário e você vai entender que é dessa forma, sem mais, sem menos. Entenda dessa forma, ok? Então, entendendo isso, ó, então, se Deus aceitou um, é para negar o outro. Deus aceitou a palavra da vida, que era a realidade de Manuel, e negou a cabeça, que é Jesus. Está dividido, está tudo certo. Jesus é um corpo simples, de entendimento simples, é uma cabeça de um corpo simples, de entendimento simples, ele ficou num reflexo. Se não for pelas suas, pelos atos de, né, e for uma coisa, é pelas suas inconsciências mesmo que você manifesta Deus como um corpo simples. Não tem isso, não tem Deus no corpo simples, nunca vai ter isso, nunca vai ter. Deus é relativo, certo? Antes dele criar homem, antes dele criar corpo celeste, Deus já era tudo isso, é a grandeza dele, é ele o seu poder de criar, ele já era isso. Então, isso significa que matéria é um processo, são um período daquilo que é a criação de Deus. E nós somos um processo da criação de Deus, nós somos processo da formação de Deus, certo? Corpo emocional não determina Deus, ok? Entenda isso. Então, se Deus aceitou um, é para negar o outro, né? Isto sim, para que os corpos de Cristo entrem em juízo por
isto que fora determinado por Deus. Deus determinou, Deus não vai julgar, mas ele determina tudo, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui, lindeza aqui, né? A partir do terceiro milênio, Deus extraiu o espírito da vida do corpo e começou a formar espírito vivificado dentro do interior. Nós temos um espírito, nós formamos dela palavra. Nós temos uma palavra, formamos vida. Da vida nós formamos um corpo relativo ao tempo, um corpo relativo a outro corpo, e nós ficamos gloriados aqui com a nossa cabeça. Eu falei com a cabeça de Jesus? Não. Com a nossa cabeça. Eu tenho a minha cabeça, eu manifesto isso. Esse é o meu fruto, ele é único, ele é da minha árvore. Ele não vai cair no quintal do outro, ele vai cair na minha partição, naquilo que é do meu interesse, daquilo que é a minha realidade, daquilo que é meu fruto. Não é que é o fruto do outro, não. Não existe isso. Não existe isso, não existe isso. Então você determina isso em sua consciência, entenda esses processos dos períodos, né, daquilo que Deus levou todos os corpos em juízo. Então, nós estamos entendendo isso agora. Vamos lá. Né? Isto mostra que tem uma cabeça escondida no meio deste e que é a realidade do reino de Deus e da formação de Cristo. Isto cria uma linha imaginária em relação ao tempo relativo desta ação e não podendo explicar o certo sobre a cabeça de Emanuel, pois os juízes são as ignorâncias dos corpos relativa ao tempo. Perfeito. Você viu que tudo é responsabilidade sua? Tudo é coisa sua que você faz? Porque se você frutifica, é coisa sua. Se você não frutifique e atrapalha a vida dos outros, atos consequentes seu. Você está atraindo isso para você, ok? Muito interessante tudo que fora dito. Acompanha todo esse blog diário para que vocês possam entender de tudo, ok? Vamos então ler parte desse finalzinho aqui para a gente finalizar, né? Vamos lá. Pois este mesmo se apagou em Manuel, tomando o reflexo de um corpo simples. Se quiser fazer a percepção, faça. Se Jesus é a manifestação de Emanuel, como se explica a oferta que Deus aceitou de Emanuel? Se Deus aceitou um, é para negar o outro. Isto sim, para que os corpos de Cristo entrem em juízo por isto que fora determinado por Deus. Isto mostra que tem uma cabeça escondida no meio deste e que é a realidade do reino de Deus e da formação de Cristo. Isto cria uma linha imaginária em relação ao tempo relativo desta ação e não podendo explicar o certo sobre a cabeça de Emanuel, pois os juízes são as ignorâncias dos corpos relativa ao tempo. Perfeito. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que faça coisa alguma, ok? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.